Estamos aqui agora mais uma vez com o arquivo de extensão txt para continuar a nossa videoaula passada, em que a gente estava tentando importar o procedimento de importar esses dados para dentro do ambiente, utilizando aí o arquivo txt, que é o que a gente acabou de ver na videoaula anterior. Então a gente fez esse procedimento de importação normal, como a gente já fez aqui nas outras, utilizando a função do readCSV, de um arquivo que a gente já tinha visto. E agora a gente vai utilizar a função locally para a gente ter algumas informações com relação ao ambiente, a maneira como a gente está utilizando o R. Então a função locally é do próprio readr, então a gente dá um Ctrl Enter para ver as informações que ele traz para a gente. Então reparem que a forma de número, como ele separa o número, é por vírgula para cada milhar e decimal, assim que o número é um número menor que 1, podemos dizer assim. O encoding dessa máquina é o UTF-8 e algumas informações com relação a dias do mês, meses e horário, manhã, matutino e vespertino. Então, basicamente, essas são informações que o locally dessa máquina está informando para a gente. Um primeiro argumento que a gente pode especificar dentro da função locally é o argumento PT, que diz respeito a português. Então, se a gente quiser informar para o R o locally da nossa data portuguesa, a gente informa esse argumento adicional. Então reparem que aqui a gente já tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e as informações ficaram da forma como a gente está no nosso país. Então reparem que essa é a diferença quando vocês forem inserir esse argumento dentro de uma leitura aqui, por exemplo, a gente já vai ver isso, é isso que está acontecendo com o nosso processo de especificação de leitura de dado. Tudo bem? Então, o que acontece se a gente fizer o locally decimal mark? Então, a gente vai dar um Ctrl Enter e reparem que aqui agora o que mudou para a gente foi essa informação inicial, que antes estava decimal aqui, vírgula, e agora mudou para a gente. Então, essas são algumas mudanças que acontecem que a gente vai utilizar isso aqui depois para fazer um processo de importação de dado, especificando exatamente como que o nosso dado está sendo recebido. Tudo bem? É basicamente isso que acontece. Um segundo procedimento que a gente pode ver acontecer com muita facilidade, que a gente pode ficar às vezes até nervoso, é o procedimento de encoding. Então o que acontece? O R ele faz a leitura dos dados de acordo com um processo de encode interno da máquina. Por padrão, geralmente, o encode de máquinas Linux e máquinas da Apple, por exemplo, tem um encode por default, o UTF-8. Não vou entrar em detalhe do que significa isso, até porque nem eu entendo exatamente o que significaria isso, mas eu sei que essas informações são úteis para que eu diga para o computador qual que é a configuração do dado que eu vou ler. Então, o UTF-8 por default é o que vem nessas máquinas, e máquinas Windows vem o latim 1, que é esse segundo aqui. Então vamos ver o que acontece. Primeiro a gente vai definir uma frase aqui que tem vários acentos. Você comerá uma maçã amanhã à tarde. Então repare que tem um monte de acentos. A gente atribui essa informação, essa frase a esse objeto. E aí se a gente der um Ctrl Enter, está aqui pra gente. Se a gente chama o encode desse objeto que a gente acabou, qual que é o encode dessa frase aqui? Se a gente chamar, a gente tem exatamente o UTF-8. Até aí tudo bem, nenhum problema. Até a minha máquina consegue ler isso normalmente. Acontece que se a gente for ler algumas bases, pode ser que essas informações não batam, e aí a gente vai ter um problema. Então, por exemplo, aqui a gente acabou de ver. Então, vamos fazer com que esse encode agora não seja mais o UTF-8. A gente vai atribuir um novo encode para essa variável, vai ser latim 1, tá? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de quais os erros que podem aparecer quando vocês forem carregar bases de dados. Vai acontecer em algum momento, então vocês podem voltar a essa videoaula para tentar entender o que aconteceu. Tudo bem? Então, a gente vai atribuir um novo encode. Então, a gente vai fazer esse procedimento aqui agora. E a gente chama novamente a frase que a gente acabou de mudar. Então, reparem que agora, a frase mudou completamente. Os acentos não foram interpretados pelo Windows da maneira que deveria ser. Então repare que isso é um erro que acontece, e aí geralmente quando você for fazer o processo de importar a sua base para dentro do ambiente e você se deparar com esse tipo de erro, você naturalmente saberá que o problema é um problema de encoding.
Então basta você redefinir o argumento, recarregar a base com um novo encode, tudo bem? Então a gente devolve o encode e agora a gente está com a frase corrigida, tudo bem? Basicamente é isso que acontece com o processo de leitura de textos, principalmente com texto em acento ou também outras informações que a gente já viu na parte de locally. Então, novamente, a gente poderia carregar uma base definindo o encode dessa base, né? Então, eu estou trabalhando, por exemplo, com uma base numa máquina que está no Brasil, e, enfim, numa máquina que é um Windows e que geralmente está com o Latin 1. Então, tem esse encode por default. Então, a gente vai definir esses argumentos usando a função do readCSV, usando a função readCSV, que é uma função do pacote readr. Então, a nossa base viria em primeiro lugar e o locally o segundo argumento. A gente chama o locally encoding e Latin 1. A gente poderia colocar outros encodes aqui, outros argumentos de locally, como nós vimos aqui, ó. Decimal name, date names, decimal mark, a gente poderia chamar outros. Essa seria a estrutura básica para você fazer uma leitura de dados. E aí você às vezes pode testar. Ah, não está dando certo, então tenta o UTF-8. Geralmente a UTF-8 e a Latin 1 resolvem esses problemas. Tudo bem? Então basicamente é isso que a gente observa no primeiro procedimento de importar os dados. Uma segunda informação que é bem legal também é o processo de parsear, ou seja, de organizar, dar um processo de quase que já tratamento desse dado. É comum também a gente receber planilhas com essas características, ó. Então, o 5 ali pode ser quinta série, pode ser 5 vezes, pode ser várias outras coisas. Então você vai receber quase que uma string. E aí, para você fazer um processo de tratamento bem mais rápido, você tem a função parseNumber, que vai fazer esse processo de limpeza e ficar só com o número da variável ali. E aí você pode, evidentemente, armazenar essa informação numa nova variável, por exemplo. Então dá um Ctrl Enter e reparem que aqui apareceu exatamente 5, 5, 50, 5, 5. Reparem que tem um detalhe aqui, ele entendeu que esse 5 aqui, ele não entendeu o pontinho, e aí ele está entendendo que tudo isso aqui é 50, e não 5 como o 5.0 aqui. O A aqui ele removeu normalmente, o texto ele removeu, e aqui ele entendeu o pontinho. Até aí tudo bem. E aí aqui é exatamente onde entra a questão do locally. Quando a gente especifica o locally, por exemplo, para a informação 5,0, que foi onde ele entendeu como 50, se a gente especifica o locally decimal mark como vírgula, ele naturalmente vai corrigir esse problema para a gente. Então, ele entregou de fato o que é o valor 5,0, que é 5. Então, essa informação é outra informação super importante que pode contribuir muito aí para o processo de tratamento e carregamento dos dados quando vocês forem fazer esse procedimento. Tudo bem? A gente para por aqui e vamos para uma terceira etapa na próxima videoaula.